E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Evandro. Hoje a gente vai ver aqui mais uma aula sobre o estudo dos gases. Em específico a gente vai ver a transformação isotérmica, que também é conhecido como lei de Boyle, tá bom? Esse cientista está aparecendo aqui para vocês. Então a transformação isotérmica, gente, o que vai acontecer? ISO igual temperatura. Vai ser uma transformação onde a temperatura de um gás vai ser mantida constante, não vai mudar. Se a temperatura é mantida constante e a gente tem três variáveis de estado, que é a temperatura, a pressão e o volume, o que vai mudar numa transformação isotérmica? Vai ser o que? A pressão e o volume. Então a gente vai estudar a relação que a pressão exerce sobre o volume exerce sobre a pressão, vamos dizer assim, tá bom? Então vamos dizer que a gente tem aqui um recipiente inicial, tá? O recipiente está com partículas de gases, ele tem um volume inicial 1, que é o espaço ocupado por ele, submetido a uma pressão aí que eu posso chamar de P1, que é uma pressão inicial. Lembrando que a temperatura é constante. E a gente tem esse risco aqui lateral. Esse risco aqui, gente, a gente chama de êmbolo, tá? Êmbolo ele é uma estrutura móvel, ele pode subir e descer de acordo com umas forças que atuam sobre ele, uma força externa, por exemplo. Então, o êmbolo aqui ele está paradinho, por quê, gente? Porque, vamos dizer, a pressão externa está igual à pressão interna, então está em equilíbrio. Mas caso eu vá lá e modifique, gente, bora modificar aqui, jogar alguma força sobre o êmbolo aí, o que vai acontecer? Caso eu vou lá, por exemplo, nessa primeira estrutura e coloque um blocozinho com alguma massa aqui, o que vai acontecer? A gente vai perceber que o êmbolo ele vai fazer o volume diminuir, né? O êmbolo, devido a esse bloco, a pressão vai ser aumentada e o volume vai diminuir. Aí a gente vai ter mais ou menos essa cara, a gente vai ter um volume bem menor do que o inicial e nós vamos ter uma pressão maior, porque a gente está aplicando mais força sobre o êmbolo aqui e fez o volume diminuir. Então, acontece isso caso eu coloque algum objeto sobre cima do êmbolo, o volume diminui porque a pressão aumenta. Agora, se eu tirar esse objeto aqui, o que vai acontecer, gente? A gente vai voltar para a primeira figura, o volume vai aumentar consideravelmente e a pressão vai diminuir. Então, o que a gente observa de um lado e outro, gente? A gente observa que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Sabe o que é interessante, gente? Dentro da física, grandezas inversamente proporcionais, a gente multiplica para que uma permaneça constante. Então, a gente multiplica duas grandezas inversamente proporcionais, como a pressão e o volume, para que uma grandeza, uma outra grandeza, uma terceira grandeza, continue constante. Então, se a gente multiplicar a pressão vezes volume, quem é que vai continuar constante? É a nossa temperatura. A temperatura vai continuar constante. Então, dessa relação aqui surge a lei de Boyle, a transformação isotérmica, que ela matematicamente tem essa cara aqui. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final, P2, vezes o volume final, que é o V2, tá? Então, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ou seja, gente, traduzindo isso aqui, quando eu tenho um sistema, uma transformação gasosa, eu mantenho a temperatura constante, a pressão e volume serão grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Quando uma aumentar, a outra diminui, tá bom? E aí a gente tem a nossa querida lei de Boyle, tá bom? Se a gente pegar os dados da lei de Boyle e colocar sobre um gráfico, a gente vai ter mais ou menos essa cara aqui. A gente vai ter o volume, aqui a pressão. A gente vai ver que o gráfico ele vai ter essa cara, você vai fazer essa curva aí. Essa curva dentro da matemática, a gente chama ela de hipérbole equilátera, tá bom? E essa curva, especialmente aqui dentro da química, ela é chamada de isoterma, onde iso lembra igual, termo a temperatura. Então, a temperatura vai ser mantida constante. Então, em cada ponto desse aqui da curva, a temperatura é constante. Então, olha só, caso eu aumente o volume, a pressão ela é pequena, ela é menor. Caso eu diminua o volume, a pressão ela é maior. Então, o gráfico de uma transformação isotérmica ela vai ter essa hipérbole aí, vai ter essa curva aí, tá bom? Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Então, traduzindo, a lei de Boyle é essa. Quando eu mantenho a temperatura constante, volume e pressão serão inversamente proporcional. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se o volume aumenta, a pressão diminui, tá bom? Então, se gostou da aula, gente, se inscreva no canal aí e ajude a gente a chegar a 11 mil inscritos. Tá quase chegando a 11 mil inscritos aí, tá bom? Então, forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!